Shalom, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o milênio, essa é a segunda parte. Bom, eu falei no vídeo passado que o milênio tem o objetivo de restaurar o planeta. O Senhor Jesus então desce, ele instaura o milênio, e durante esses 1000 anos, de modo gradativo, por causa da presença do Senhor da vida na face dessa terra, o planeta vai sofrer uma restauração. E isso pode parecer estranho para alguns, porque, como eu já falei, nós recebemos a herança católica romana e que nós vamos morar no céu. Então não se fala sobre a restauração do planeta, sobre a transformação completa de todas as coisas, como no seu estado original. A palavra restaurar significa exatamente isso, é trazer ao estado original. Então nós vamos ver isso, e que era tão comum entre os profetas, essa fala, esse entendimento, que o apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, ele cita a respeito disso. Em Atos 3, versículo 20 e versículo 21, ele diz o seguinte: E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Os profetas falaram sobre ele, Moisés falou, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Ou seja, ele vai ficar no céu até o tempo da restauração de todas as coisas. Então ele virá para restaurar todas as coisas, falando da sua vinda em glória no Monte das Oliveiras, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Não teve um profeta desde Moisés que não falou sobre isso. Então era um assunto bastante recorrente e conhecido entre eles, a ponto do apóstolo Pedro citar alguns escarnecedores que estavam escarnecendo acerca da vinda do Senhor. Esses escarnecedores eram pessoas que conheciam essa promessa de que quando ele viesse, todas as coisas seriam restauradas. Olha aqui o que diz 2 de Pedro 3, versículo 1 ao 4. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e de nosso mandamento, como apóstolo do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Olha o argumento deles, desses escarnecedores. Porque desde que os pais dormiram, os antepassados deles dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que eles estão dizendo é o seguinte: ó, nada mudou. Por quê? Porque ele não veio, as coisas continuam do mesmo jeito. Porque eles entendiam que a vinda do Mashiach traria mudança completa e radical a todas as coisas. Essa restauração de todas as coisas, ela começa, de fato, na ressurreição dos justos. Nós seremos transformados e adentraremos aos céus com os corpos transformados, e aí será revelado os filhos de Deus na ressurreição. Após a redenção dos filhos de Deus, o planeta será redimido também da vaidade, da corrupção a qual ele foi entregue por Adão. Então o primeiro Adão, por causa do seu pecado, o Senhor notificou a Adão que a terra era amaldiçoada. E a terra então começou a produzir abrolhos e espinhos, símbolo dessa maldição. E no último Adão, que é Jesus, o primeiro Adão estraga a criação de Deus, e o último Adão a restaura. Por isso que o apóstolo Paulo, quando fala da ressurreição dos mortos, dos justos, ele chama Jesus de o último Adão. Porque nós fomos criados, biologicamente, fisicamente, no modelo do primeiro Adão. Mas nós somos recriados em Cristo Jesus, para as boas obras, para chegar à estatura desse varão perfeito que é Jesus, de glória em glória, de fé em fé, como o apóstolo Paulo fala. Então há uma restauração do planeta, é isso que eu gostaria de falar. Quando surgiu novos céus e a nova terra, como está lá revelado no Apocalipse, a revelação de Apocalipse ela é num só momento, mas o cumprimento dela é um processo que levará 1000 anos. E eu tenho uma suspeita por que seja 1000 anos. Por que ele escolheu 1000 anos, exatamente 1000 anos? Por causa exatamente
do tempo aproximado que Adão viveu. Adão viveu 930 anos, então vamos dizer assim, arredondando, né, quase 1000 anos, e por causa de Adão, o planeta sofreu, foi entregue à vaidade, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, versículo 20 ao 23. Então toda a natureza geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus, para que a própria criação de Deus seja restaurada, ela mesma seja livre da escravidão do pecado. Então há uma redenção para o planeta também, não só para os filhos de Deus. E eu queria mostrar alguns detalhes, só separei alguns detalhes, porque o assunto realmente é extenso, mostrando de que maneira se dará essa transformação do planeta, o que vai acontecer no planeta. Nós já vimos no vídeo passado, uma das coisas que Jesus vai fazer é promover a paz mundial. O anticristo ele vem antes do Cristo, do Messias, oferecendo exatamente essa falsa paz. Então os judeus vão fazer uma aliança com ele e recebendo esse falso Mashiach, esse falso Cristo, que se colocará no lugar do verdadeiro Cristo. Jesus até falou sobre isso, quando ele fala que os judeus não receberam aquele que vem em nome do Pai dele, mas um virá no seu próprio nome e eles receberão. É bem provável que Jesus está falando do anticristo. Os judeus receberão ele, porque ele vai fazer uma aliança entre o povo árabe, o povo muçulmano, com o povo judeu. E Jesus, então, ele vai transformar o planeta. Eu gostaria de começar por Zacarias. Zacarias começa a falar, também Miqueias, Isaías, sobre a transformação do planeta, mas a partir de Jerusalém, a partir da onde ele estará. Então, a partir dali, toda a terra, a partir de Jerusalém, toda a terra de Israel e todo o mundo vai reagir com vida. A Bíblia chega a falar que nos desertos surgirão mananciais, e isso já podemos ver de maneira bem simbólica, vamos dizer assim, não na sua plenitude, acontecendo já em Israel desde o momento em que Israel começou a voltar para sua terra. A própria terra de Israel, através da tecnologia que o Senhor deu a Israel, eles estão conseguindo fazer com que no deserto, através do sistema de gotejamento e outras coisas mais, até a dessalinização do mar Morto. Então a tecnologia agrícola de Israel cresceu bastante e até surgiu milagrosamente um rio. Tem até uma imagem rolando aí no YouTube de um rio no meio do deserto de Israel. Isso tudo são sinais de amostras, né, do cumprimento final das profecias acerca desse tempo em que o Messias estará lá. Assim como a terra reagiu produzindo abrolhos e espinhos em Adão, no primeiro Adão, a terra também vai reagir com vida plena na presença do Senhor da vida. Em Zacarias 14, versículo 10, diz assim: toda a terra em redor de Jerusalém, o texto está dizendo Jerusalém, se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. E ela, Jerusalém, será exaltada. Então, a fim de colocar Jerusalém em destaque, ele vai aplanar a terra ao seu redor, uma maneira de ampliar a visão das pessoas. E Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Eu não anotei aqui, mas os profetas também falam que Jerusalém será estendida. Ela aumentará a sua dimensão. Em Miqueias 4 também, versículos 1 ao 3, diz assim: mas nos últimos dias, a referência ao nosso tempo, que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. Jerusalém ficará no alto, santuário onde o Senhor vai reinar,
e vai atuar como sumo sacerdote, porque Zacarias também diz, no capítulo 6, que ele terá 2 coroas, uma de sumo sacerdote e a outra de rei, e reinará nos 2 ofícios, no templo do Messias, lá no milênio, cuja planta está lá em Ezequiel, a partir do capítulo 40. Inclusive, lá em Ezequiel, no 47, ele fala de um rio, de uma fonte que sai do trono de Deus, e ela sai da casa, do santuário, pela porta oriental, que é onde é a entrada do santuário, e a partir dali, por onde aquele rio passa, ele vai chegar no Mar Morto também, onde não tem vida, por isso é Mar Morto, que tem uma concentração de sal muito elevada, por isso não tem vida ali, e ele vai produzir vida, peixes vão nascer ali, e toda a terra, então, a partir de Jerusalém, Jerusalém está no centro do mundo, no centro mesmo do mundo. O Senhor colocou estrategicamente Jerusalém ali. E assim como aconteceu no Éden, do Éden saiu um trono, saiu um Éden, que é o trono de Deus, saiu uma fonte, um rio, e ele se formava em 4 braços, indo por 4 pontos cardeais da Terra. A Terra antigamente era uma Pangeia, era um continente só, e ela voltará a ser um continente só. Então Jerusalém está no meio, estrategicamente, e aquele rio vai se dividir também, como lá no Éden, e vai trazer vida ao planeta. Porque a Nova Jerusalém nada mais é que o Éden, que foi guardado por Deus, está lá em Apocalipse, no capítulo 21 e 22, novo céu e nova terra. Mas nos últimos dias acontecerá que no monte do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará a espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. O Senhor vai acabar com a guerra. Por causa do ensinamento da palavra de Deus, e Satanás estando preso, não podendo enganar mais as nações, haverá uma grande profusão de conhecimento e haverá adoração verdadeira a Deus, né, de todas as nações da terra, que afluirão para Jerusalém para adorar o Senhor. E quando o texto fala subir, né, para Jerusalém, é a palavra aliá, significa subir ou subida. Mesmo que os israelitas estivessem no norte, Jerusalém fica ao sul, eles diziam sobre subir, porque a ideia dos judeus é que Jerusalém é uma cidade celestial, e de fato é. E de fato é. Essa própria Jerusalém que está aí vai ser transformada na nova Jerusalém. E é uma mudança radical, com certeza. Continuando aqui, ainda Isaías, capítulo 2, versículo 2 ao 4. Semelhantemente a Miqueias e a Zacarias, ele fala: e acontecerá que nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, como ele será conhecido naquele tempo, para que nos ensine os seus caminhos. Então tu vê que é a iniciativa das próprias nações. E andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a Torá, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e arrependerá muitos povos, e estes converterão suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Mesmo contexto, só que agora em Isaías. Muito interessante. Isso já nos faz desejar esse reino, diante de um contexto tão conturbado que a gente vive. E Jesus mandou orar para que esse reino viesse. E esse é o nosso desejo do verdadeiro cristão. Também, Isaías 30, versículo 23 e 26, fala de fartura na terra. Mais uma vez, a partir de Jerusalém. Então, Jerusalém é o centro, como expliquei no outro vídeo, é a capital e a sede do reino que virá.
E a partir dali, como centro do planeta, tudo vai convergir para ela e todas as nações dependerão daquele rei que está lá em Jerusalém. Inclusive a Bíblia fala que a nação que não vier a Jerusalém adorar o Senhor, não vai chover sobre ela. Ela será castigada. Então te dará chuva sobre a tua semente. Isaías 30, 23 a 26. Com que semeares a terra, como também o pão da novidade da terra. Haverá fartura. E esta será fértil. A terra será fértil e será cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. E os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E em todo o monte alto, em todo o outeiro levantado, haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. O Senhor Jesus vem no Monte das Oliveiras. Ele vem para salvar o remanescente judeu que está cercado pelo exército do anticristo. Ali, ele julga as nações, o julgamento das nações, Mateus 25, a partir do versículo 31. Ele prende Satanás e estabelece o milênio. Israel vai se arrepender quando vê o Messias. É ali que eles vão ser curados, as suas feridas, as suas chagas. Oséias também fala disso, no capítulo 5 e 6 de Oséias. E a partir de então, quando o milênio se instalar, haverá prosperidade. A terra de Israel brotará, os desertos terão mananciais, pomares, enfim. Ele chega a falar da incidência de luz do sol sobre o lugar. A Bíblia fala, aliás, não a Bíblia, existe um documentário que eu assisti falando de Israel, não um documentário cristão não, que é científico, falando que em Israel é o lugar do mundo onde tem a maior incidência de luz. E isso para mim já é um sinal do que a profecia está dizendo. E essa luz vai aumentar gradativamente, à medida que a glória daquele que está sentado no trono, né, ela transforma o planeta, e quando o planeta chegar à sua transformação plena, vai se cumprir algumas coisas que está escrito. Por exemplo, os serafins, Isaías 6, dizem um para o outro: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. Quando isso vai acontecer? Quando, no final do milênio, houver novos céus e nova terra. Nós vamos ver no final dessa mensagem que sobre Jerusalém haverá uma nuvem de glória, assim como houve lá no deserto, quando Deus tirou Israel do Egito e os levou durante 40 anos no deserto, debaixo dessa nuvem de glória. E sobre o acampamento de Israel não houve trevas, nem de dia e nem de noite. E fora do acampamento ficavam as coisas imundas, os leprosos. Até para eles fazerem as suas necessidades básicas, eles tinham que defecar em um vaso ou ir fora do acampamento e defecar fora desse acampamento, enterrar, ou dentro de um vaso e levar fora do acampamento e enterrar, para um lugar imundo, um lugar escuso. Então, isso era simbólico do reino que virá. Então nós estaremos na Pangeia, debaixo da glória, e fora da Pangeia vai estar todos que promovem escândalos, os ímpios, os perversos, aqueles que não fazem parte da aliança do Senhor. Isso também já é um outro assunto para a gente poder abordar em um outro momento. Vamos lá. Eu falei para vocês sobre Ezequiel 47. Eu não vou ler aqui, você pode ler depois, todo o capítulo, sobre esse rio que sai do trono de Deus, que nada mais é que é o Éden,
a Nova Jerusalém, o paraíso, é o mesmo lugar. Só que tudo é na terra. Assim como lá no Gênesis, a Bíblia fala que Deus plantou um jardim no Éden. O Éden já existia. O Éden é a parte espiritual, é o trono de Deus. O jardim é o lado físico. Então haverá a junção. Assim como Jesus converge nele, ele une o invisível ao visível, porque ele é Deus e é homem ao mesmo tempo. E isso vai se cumprir de maneira plena quando ele estiver reinando, até culminar no novo céu e nova terra. Glória a Deus. As coisas que hoje assolam a humanidade, nesse tempo deixarão de existir, desaparecerão. Eu quero citar aqui, por exemplo, as doenças, as enfermidades. Esse texto que eu vou ler, ele tem dupla referência. Fala do ministério do Messias, que aconteceu há 2000 anos atrás, a qual ele curou cegos, coxos, mudos, surdos e libertou oprimidos pelo diabo. Sim, mas isso foi apenas um vislumbre do reino que virá. Ele estava pregando o reino, ele era o rei, e sinais desse reino estavam acontecendo. Só que isso é apenas um sinal de menor escala daquilo que vai acontecer na sua plenitude a partir do milênio, porque o reino começa no milênio, mas o reino tem o seu ápice quando chegar o novo céu e a nova terra, depois de 1000 anos. Diz assim Isaías 35, do versículo 5 ao 10. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e o ribeiro no ermo. Ou seja, haverá rios no deserto. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam chacais, haverá erva com canos e juncos. Chacais habitam no deserto. Lá haverá canos e juncos. Ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém, só os gemidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isso não pode ter acontecido de maneira plena ainda sob o ministério de Jesus maravilhoso que ele fez aqui na terra. Porque aqui aponta para um tempo específico, em que a terra desértica brotará, em que um caminho haverá de todas as nações para Jerusalém, como nós já lemos nos outros profetas, e que os gemidos estarão lá, e que não haverá mais tristeza nem gemido. Ainda tem tristeza e gemido no nosso tempo. Então é algo para o futuro. Não pode ser nessa era ainda. Por isso que eu falei de dupla referência. Isso tem muito nas profecias bíblicas. Outra coisa que acontecerá, haverá uma profusão de conhecimento. O conhecimento vai se espalhar. Olha como que Isaías 11, versículo 9, olha os termos que ele usa para falar dessa disseminação do conhecimento de Deus nesse tempo. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja a importância de se conhecer a Deus. O problema da humanidade é moral, irmãos. É espiritual. O problema da humanidade é esse. O problema da humanidade é as próprias paixões do ser humano. Tiago fala, de onde vêm as guerras? Não vem de dentro de vocês? Cobiçais e nada tendes? E aí ele começa a discorrer. Então, nesse tempo, haverá um conhecimento profundo acerca de Deus. E quem vai espalhar esse conhecimento? São os gemidos, são os salvos, que após o arrebatamento já entrarão nesse reino, já farão parte desse reino. E detalhe importante é que as pessoas que nasceram no milênio, as pessoas que vieram da grande tribulação, elas que vão ser alvo
desse ensino. Isaías 2:3 eu já li, mas vou ler de novo. Diz assim: irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a Torá e de Jerusalém a palavra do Senhor. No milênio, a Torá será o regimento, a constituição desse milênio. Em 3 vídeos meus que eu falo da Torá, eu explico que a Torá não passou. Não passou e não passará. Ela é eterna. O que caducou da lei foi o aspecto cerimonial. Vamos lá ainda. No milênio, haverá ainda pecado, haverá morte daquelas pessoas que não foram transformadas, como nós, a igreja, vamos ser. Aquelas nações que passaram por milênio e os filhos destes. Então, haverá morte no milênio e haverá longevidade. Ninguém vai morrer prematuramente. Um bebê, por exemplo, ou morrer novinho. A Bíblia fala que alguém de 100 anos ainda é jovem, então haverá longevidade. E já que não vai haver doença, então de que as pessoas vão morrer? Certamente, a Torá sendo o regimento daquele tempo, há pecados que serão punidos com morte. E também muita gente vai morrer de velhice, né? Vai morrer, vai cumprir. Os velhos vão cumprir seus dias, Zacarias fala isso. Eu anotei aqui, vamos ver se dá tempo da gente ler. Então haverá longevidade. De repente você pode achar estranho, como pode a igreja transformada, com o corpo glorificado, viver junto com pecadores que ainda pecam, que perecem e vão morrer? Isso é muito simples. O próprio Jesus, após ter ressuscitado, ficou 40 dias ainda no meio dos discípulos, com o corpo glorificado, e interagiu com eles. Inclusive comeu, deixou ser tocado. Então não é difícil de entender isso não. Então vamos ler a respeito disso, dessa Isaías 65, a partir do versículo 17, diz assim: pois eis que eu crio, do verbo criar, novos céus e nova terra. Mas esse criar dele não vai ser de estalo, repentino, uma vez só. Isso aqui que ele vai citar vai estar acontecendo no milênio. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, das coisas ruins, das coisas que diz respeito às consequências em que o pecado de Adão nos acarretou. Nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis, falando da alegria, perpetuamente no que eu crio, na criação. Haverá uma alegria muito grande dos justos naquele tempo, por causa daquilo que Deus criou. Ele vai desfrutar conosco, e nós com Ele, de tudo aquilo que Ele fez, com a intenção de abençoar o ser humano. Porque Ele fez tudo para nós. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Como está lá em Apocalipse também, ele fala que ele enxugará seus olhos toda lágrima. Não haverá choro, não haverá dor, nem tristeza. Tudo aquilo que assola a humanidade vai acabar. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não se cumpra os seus dias, como eu citei. Então haverá longevidade. Porque o menino morrerá de 100 anos. Ora, um menino de 100 anos. O menino morrerá de 100 anos. Ou seja, alguém com 100 anos é um rapaz ainda, é um menino. Então isso mostra que as pessoas viverão muito tempo. Porque se a fase de menino para adolescência, para jovem adulto, demora tanto assim, e viverão bastante. Como no início, né, da criação, mesmo ainda depois do pecado, tinha gente vivendo 950, 969 anos. Então, realmente mostra aí a volta ao estado original até o homem culminar no novo céu e nova terra. Não edificarão para que os outros habitem, nem plantarão para que os outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Tem árvore que vive 1000 anos.
E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isso aqui não pode estar acontecendo no céu. É na terra. E isso não aconteceu. Isso vai acontecer. Não trabalharão debalde, nem terão filhos. Olha aqui, eles terão filhos. Não a igreja. A igreja estará transformada para a perturbação. Não terão filhos para a perturbação. Ou seja, os filhos serão uma bênção, não vão dar problema. Porque são a posteridade bendita do Senhor. E os seus descendentes estarão com eles. E será que antes, porque seus descendentes estarão com eles? Porque eles viverão bastante. Então, eles poderão ver seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô. E serão que antes que clamem, eu responderei. Deus estará propício a eles. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha outra coisa interessante que vai acontecer na natureza, na fauna, os animais. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Hoje isso é impossível. Por quê? Porque o lobo, ele é predador do cordeiro. E o leão comerá palha com o boi. Também impossível hoje. E o pó será a comida da serpente. Por quê? Porque no início era. Sempre foi. A serpente sempre rastejou. Não vou entrar aqui nesse mérito agora para explicar Gênesis 3. Mas a serpente sempre rastejou. Quando Moisés fala da sentença de Deus sobre a serpente, não é sobre o animal. O animal é símbolo de Satã. O rastejar ali da serpente, né, como símbolo da humilhação de Satanás. Ele seria humilhado, e foi humilhado, e será humilhado de uma vez por toda quando ele for preso pelo descendente da mulher e for lançado no lago de fogo para sempre. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Maravilhosa época, nos faz desejar esse tempo. Ainda em Zacarias 8, versículos 1 ao 8, diz assim: Depois veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião. É outra maneira de se dirigir a Jerusalém. Com grande zelo, porque Sião é um monte em Jerusalém. E com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Voltarei para Sião, preste atenção nisso, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Esse é o Mashiach. Ele já esteve lá, mas ele vai voltar e vai voltar dessa vez para reinar. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, porque ele vai estar lá, ele vai governar a partir de lá. E o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Aleluia. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda nas praças de Jerusalém habitaram velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade, e gente de muitos anos. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Ou seja, vai haver nascimento, que a cidade se encherá de meninos e meninas. No meio disso tudo, a igreja estará intacta, indestrutível, transformada, governando com ele. Talvez tudo que eu esteja falando nesses vídeos seja novidade para você. Que infelizmente, não quero ser aqui radical ao extremo, mas a maioria dos pastores não ensinam essas coisas. Não ensinam mesmo. E até muitos desconhecem esse assunto. E ainda diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, para mim é maravilhoso. Será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Então ele já trouxe o seu povo, e está trazendo ainda o restante gradativamente para Israel. Jerusalém hoje é uma cidade cosmopolita. Israel não tem o domínio total sobre Jerusalém. Apenas quando o Messias vier é que esse domínio será total. Em Isaías 33, 24 diz: Ali morador nenhum dirá,
enfermo estou. Não haverá enfermidade, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Então, como está escrito na aliança que Deus fez com Moisés, em Deuteronômio 28, Levítico 27, que se Israel obedecesse ao Senhor, nenhuma enfermidade os alcançaria. Isso era uma das promessas que Deus fez a eles. Como nesse tempo eles vão estar debaixo de obediência, buscando ao Senhor, com as suas feridas fechadas, como nós lemos, ninguém vai ser acometido de doença alguma. Outro detalhe que eu citei, agora eu vou ler, sobre Jerusalém haverá essa nuvem de glória, a Shekinah, não é Shekinah, Shekinah, que vem de Shekin, que significa cobertura. Na verdade, essa palavra não existe na Bíblia. Isso foi um termo cunhado, um termo adquirido lá no tempo da Babilônia, um termo criado dentro de um contexto saudosista, porque eles estavam com saudade de Sião. Saudade dos tempos áureos de Moisés, quando a nuvem guiava o povo e Deus fazia prodígios e milagres. Eles estavam cativos na Babilônia por causa do seu pecado. Isaías 4, 2 ao 6 diz assim: naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. O renovo do Senhor diz tanto a respeito ao Mashiach e Yeshua quanto a Jerusalém. A palavra renovo no hebraico é Natsar, de onde vem o nome Nazaré e Nazareno. Ele é o renovo, está lá em Isaías 11 também. O renovo aponta para o rei que virá. Do toco de Jessé brotará o renovo, ou seja, de Judá, da realeza. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Aqui ele fala do remanescente judeu que será salvo na grande tribulação. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Ele nunca fez isso no passado de maneira plena. Então, ainda que os profetas tenham falado alguma coisa que faça referência ao tempo presente deles, mas, na verdade, terá o seu cumprimento pleno e cabal lá no milênio. E criará o Senhor sobre todo o lugar do monte de Sião e sobre suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo fumejante de noite. Isso não aconteceu depois de Moisés. Isaías está falando. Criará, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então Israel e toda a Pangeia, o planeta vai voltar ao seu estado original, os continentes vão se ajuntar. Parece loucura que eu estou falando, né? Mas é bíblico. O Senhor fez só um continente lá no início, quando ele disse, apareça a porção seca. Ele não disse as porções secas. Os continentes passaram a existir após o dilúvio, por causa do dilúvio. Foi um juízo de Deus sobre a humanidade. Então nós estaremos debaixo da glória, sob a glória, cheios de glória, dentro da glória, vivendo em glória, dando glória. A palavra felicidade no hebraico é kol hakavod, que literalmente é toda a glória. Felicidade para Deus é quando estivermos cheios de toda a glória. Aí haverá felicidade, porque não haverá dor, tristeza, nada que assola a humanidade. Eu vou estar dando um ponto e vírgula aqui. No próximo vídeo nós vamos estar continuando falando do reino, mas o tema será o descanso de Elohim, falando ainda do milênio. O descanso de Elohim, falando do Shabat como uma figura do reino que há de vir. Baruch Hashem, Deus te abençoe.